Boa noite, irmãos. Como está a sua vida hoje? Você poderia dizer que precisa de paz hoje um pouquinho mais na sua vida? Eu acho que eu precisaria um pouco de paz. Não só eu, mas eu acho que todo mundo. Eu acho que o mundo precisa reconhecer que precisa de paz. Paz é algo que tem falta no mundo. Nós estamos vivendo um mundo bem conturbado nos últimos dias. Se você ligar a TV, abrir o jornal, se você conversar com as pessoas na rua, elas não estão bem. As pessoas estão preocupadas, ansiosas, temerosas. Elas estão em crise. E aí a gente parece que gostaria de ter um pouquinho de paz. E talvez na sua vida também esteja um tempo de crise. Talvez além de tudo isso, você ainda vai olhar para mim e dizer, puxa vida, realmente paz está em falta na minha vida. E eu queria que você abrisse agora, nesse momento, no Salmo capítulo 6. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas Tu, Senhor, até quando? Volta, Senhor, livra a minha alma. Salve-me por Tua benignidade. Talvez a tua versão esteja um pouco diferente, mas o clamor é o mesmo. Davi perguntando, Senhor, até quando vai isso? Até quando vai sofrimento? Até quando? Te apressa, Deus. Eu estou com dor até nos ossos, meus ossos doem, minha alma está perturbada. Talvez a tua alma esteja perturbada hoje. Não sei como está sua família, não sei como está seu casamento, não sei como está seu emprego, eu não faço ideia. Mas talvez a tua oração seja do Davi. Até quando, Senhor? Te apressa, faz algo, Senhor, eu preciso. Mas como eu falei, não é somente nós, o mundo inteiro está assim. O mundo hoje está vivendo coisas bem complicadas. Nós estamos vivendo tempos bem difíceis. E eu queria conversar com vocês a respeito desses tempos e o que a gente pode extrair da palavra de Deus para as nossas vidas. Por exemplo, se a gente falar hoje a respeito do medo que está tomando conta das pessoas, qual é o medo hoje, Triga TV? O que está acontecendo? Qual que é o assunto? Coronavírus. Os tempos são de medo, gente. Não é a primeira vez que a gente passa por uma enfermidade, por peste. Não é a primeira vez que a gente passa por problemas de saúde no mundo. Entretanto, está diante de nós um problema. E aí a gente tem várias pessoas com várias opiniões. Tem gente, esse dia eu conversei com o camarada e disse, isso é tudo mentira, esses comunistas inventaram um negócio de doença. Outros dizem, não, esse negócio para mim não tem jeito, eu tomo um chá de boldo com não sei que tipo de flor lá e está resolvido. E outras pessoas têm outras receitas, e outras pessoas estão morrendo de medo, então cada um tem uma opinião sobre o assunto. Mas o fato é, o Brasil está em um clima temeroso, o mundo está em um clima temeroso, nós estamos com medo. E isso só esse ano. É a doença da vez. E aí a gente está num clima de medo. O que a palavra de Deus fala sobre isso? O que a Bíblia vai falar sobre isso? Será que a Bíblia tem uma resposta para nós? Bom, eu queria que você abrisse junto comigo lá no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 7. Achamos? Vamos ver então? Vou ler para vocês. Então eles perguntaram, mestre, quando isso tudo acontecerá? Que sinal indicará que essas coisas estão prestes a se cumprir? Ele respondeu, não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e afirmando, chegou a hora. Mas não acreditem neles. Uma nação guerreará contra outra, e um reino contra outro. Haverá grandes terremotos, pestes e fome em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais no céu. Antes de tudo isso, porém, haverá um tempo de perseguição. Vocês serão arrastados para as sinagogas e prisões, e por minha causa serão julgados diante de reis e governadores. Diante da situação que nós estamos, então, biblicamente, ter uma doença ao nosso redor não deixa de ser um sinal dos tempos. Eu vou aproveitar um pouco essa mensagem aqui para entrar nesse assunto. Nós que somos cristãos, que temos a nossa fé em Jesus, ela está baseada em dois pilares super importantes. Uma é que Jesus ressuscitou e a segunda é que Ele vai voltar de novo. E a Bíblia fala sobre isso, Ele vai voltar nos buscar para então morarmos com Ele.
Segundo Jesus, essa terra tem um tempo, vai terminar as coisas. E segundo Jesus, existem sinais que a gente deve acompanhar. Só que esses sinais não são sinais que não haveriam antes. Então as pessoas pensam que as questões do Apocalipse serão sinais que nunca foram vistos. Como, por exemplo, aqui ele fala vários sinais. Ele vai dizer, em primeiro lugar, vocês saberão que os tempos estão terminando quando surgirem entre vocês, de maneira de dizer entre o mundo, né? Surgirem entre vocês pessoas dizendo, eu sou o Cristo, eu sou o Salvador, eu tenho a cura. E nós temos ao nosso redor, se você ligar a TV e procurar, estão existindo personagens que estão se levantando com essa afirmação. Olha, eu sim tenho a verdade, eu sim sou reencarnação de Jesus, ou eu que tenho as palavras certas. Várias religiões têm surgido com essa ideia. Aqui esse é o homem de Deus, ele é que cura, ele que é a salvação. Fala-se muito pouco de Jesus, e quando não fala pouco de Jesus, existem os camaradas que se dizem Jesus. Um exemplo muito caricato que a gente pode falar aqui, que todo mundo conhece, que é o Henrique Cristo, que é a criação nossa brasileira. Literalmente ele diz que ele é a reencarnação de Jesus. Então, está acontecendo, não é novidade, mas segundo Jesus vai começar a aparecer cada vez mais. Outro sinal que Jesus fala vai dizer, uma nação guerreará contra outra, um reino contra outro. Guerras não são novidade para a Bíblia. Várias guerras aconteceram, mas Jesus diz, vão existir mais e mais e mais guerras. Pensem como se fosse uma espiral que vai afunilando. Ela começa assim, guerras, fome e pestes. Guerras e fomes e pestes. E vai terminando guerras e fomes e pestes e vai piorando, piorando, piorando até a chegada de Jesus. Então nós temos que esperar que isso aumente. Então guerras não são novidade. Agora no começo do ano, se vocês lembrarem, nós estávamos em clima tenso porque poderia haver uma guerra. No começo do ano agora, questão de China, Estados Unidos estavam em tensão. Gente, é isso que Jesus está falando. Vai ver cada vez mais. São sinais dos tempos. E aí ele fala então a fome e a peste em vários lugares. Nós passamos por várias doenças. Gripe espanhola, gripe suína, gripe do frango. As doenças estão vindo. Essa é mais uma. É para nós nos apavorarmos? Não. Mas é para nós termos a sobriedade de pensar, isso não é em vão. É um sinal dos tempos. É um sinal dos tempos. As coisas estão acontecendo. O relógio de Deus está se movendo. E o nosso dever é estarmos atentos a isso. E um dos últimos sinais que ele fala, haverá grande tempo de perseguição. Gente, nós não vivemos perseguição ainda aqui. Em vários lugares do mundo existem perseguições para os cristãos. Mas eu creio que nós vamos passar por perseguições. A sua fé será testada. E eu gostaria que você firmasse um compromisso com Jesus. Que você desenvolvesse um compromisso com Jesus, porque vai haver o tempo onde você se declarar como cristão vai ser considerado crime. Eu creio que o mundo se encaminha para isso. Pelos nossos valores, por aquilo que pregamos, vão nos acusar de algo e vai ser proibido ser cristão. Então aproveite hoje que nós temos a oportunidade de seguir Jesus livremente e use para falar o máximo que puder, porque nós cremos que vai existir tempos de perseguições. Não é o primeiro que teve, nem vai ser o último, porém, é um sinal dos tempos. Então, em primeiro lugar, a nossa alma está perturbada porque o mundo está chegando em um clímax. O mundo está chegando perto do seu fim. Só que para Deus, como a palavra de Deus fala, isso é um tempo muito aberto. Pode ser daqui a 5 dias, pode ser daqui a 5 anos, pode ser 50, pode ser 500, não sabemos. Mas é para nós cristãos ficarmos alertas. É um sinal. É um sinal de que Jesus nos deu. E é para nós nos lembrarmos, puxa vida, é verdade. Jesus falou sobre isso. A palavra está se cumprindo mais uma vez. Então, para nós cristãos é um tempo de alegria, de ver que aquilo que Jesus falou está se cumprindo. Porém, essa é uma das razões da nossa alma estar perturbada, porque o mundo está caminhando. As profecias que Jesus proferiu estão se cumprindo. Você crê nessas profecias? Eu creio. E eu quero estar preparado para viver todas elas. Vamos continuar então. Outra coisa muito importante que nós temos visto, e talvez a sua alma esteja muito perturbada, é porque nós estamos vivendo tempos de muita maldade. Gente, nós estamos vivendo em tempos onde o ser humano tem feito coisas que nos assombram. A maldade sempre existiu, mas parece que ultimamente as coisas têm atingido um grau muito severo. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso essa semana
E eu me apavorei, eu sou uma pessoa que eu acho que me apavoro pouco. Eu fiquei impressionado com alguns números que eu queria compartilhar com vocês hoje. Se você olhar agora, dados de 2019, nós temos 180 homicídios por dia aqui no nosso país. É muita coisa. Todo dia, numa média, morre 180 pessoas. Nós temos 17 mil denúncias de abuso sexual infantil no ano passado no Brasil. Você consegue imaginar 17 mil crianças estão sofrendo abuso? Isso é o que foi computado, fora o que a gente não sabe. A cada hora, 5 pessoas morrem no trânsito. 13 idosos são agredidos por dia, apenas na cidade do Rio de Janeiro. Eu não consegui dados daqui do Rio Grande do Sul. Nós temos 6 milhões de divórcios em 2019. A maldade tem se multiplicado, gente. Se você imaginar que a cada dia nós temos tanta maldade escoando, como se fosse um grande esgoto, o ser humano tem sido extremamente ruim. O ser humano tem se afastado de Deus dia após dia. E você não é exceção, você é ser humano. Você briga com essas coisas e talvez você esteja contribuindo para alguma dessas estatísticas, eu espero que não. Mas são várias estatísticas ruins que nós temos ao nosso redor. E eu gostaria que você pensasse sobre isso. Talvez é por isso que a nossa alma se perturbe. Porque existem enormes dificuldades no nosso mundo dia após dia. Ao sair de casa nos falta segurança. Nos falta muitas vezes confiança. Nos falta paz. E a Bíblia, como sempre, ela é muito atual. A Bíblia parece que foi escrita ontem de tarde. Pega, por exemplo, o texto de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 5. Vai falar expressamente sobre isso. A palavra de Deus vai falar expressamente sobre isso. Se você quiser acompanhar aqui, senão você pode procurar em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5. Nós vamos ver um relato de como está a sociedade feita pelo apóstolo Paulo. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste também desses. A palavra de Deus vai falar a respeito disso. Nós vemos um mundo de grande maldade e essa maldade vai se multiplicar cada vez mais. São sinais dos tempos. É por isso que a nossa alma se abala. E eu jogo essas informações para você, não apenas para alertar você, mas eu creio que a Bíblia ela tem um papel muito forte na sociedade. Eu creio que a Bíblia ela vai fazer o seguinte, ela vai expor a ferida. Nós nos questionamos por que as coisas estão indo de mal a pior. E a palavra de Deus vai dizer, o homem é ruim, o homem está maldoso, o ser humano tem investido em maldade. É por isso que a nossa sociedade está corrompida. Então a Bíblia hoje está nos mostrando a raiz de todos os nossos problemas. E a grande pergunta que fica para nós hoje, que eu faço para você, o que eu faço diante desses problemas? Temos aqui tempos de medo, tempos de grande maldade, tempos onde falta paz. Nós vemos hoje, por exemplo, isso é agora lembro se é o John Stott ou o John Piper que fala que nós deveríamos ter, o cristão deveria ter em uma mão a Bíblia e a outra mão o jornal de hoje, para estar sempre comparando os dois e estando sempre sendo atual. Se você olhar notícias dessa semana, você vai ver como as coisas estão corrompidas. Como, por exemplo, um jogo de futebol que nós teríamos que passou essa semana entre o Grêmio e o Inter. Futebol é para ser uma competição saudável. Terminou com 8 sendo expulsos por causa de briga. A gente vê coisas que não deveriam terminar assim, terminam assim. Nós vemos famílias rachando ao meio devido a brigas, devido a maldades. Nós vemos pais se levantando contra filho de maneira violenta e filho contra pai também. São sinais dos tempos. E a pergunta que eu faço, eu quero que você me ajude a responder hoje é: o que a gente faz aí? Qual que é a solução? Existe uma solução? Levantei um problema aqui agora e a gente juntos aqui diz, puxa vida, como as coisas estão complicadas. Nós vivemos em tempos muito complicados, tempos tensos. O que a gente pode fazer? Bom,
vamos construir uma resposta junto. Com certeza a palavra de Deus tem uma resposta para nós. Por exemplo, o que essa imagem representa? É um túnel. O que tem no final do túnel? Uma luz. E essa é a grande notícia que Jesus nos traz. O Evangelho de Jesus, ele é as boas novas para o mundo corrompido. Jesus, quando veio ao mundo, já sabia o que ia acontecer. E a boa notícia do Evangelho de Jesus não era só para quando ele veio. A mensagem de Jesus faz sentido hoje. Os homens se arrependerem e voltarem para Deus. O que a palavra de Deus vai nos dizer? Que nós devemos tomar uma atitude. Hoje é tempo de você tomar uma atitude diferente diante dessas situações. E eu gostaria que você acompanhasse comigo aqui texto da palavra de Deus de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Se você quiser acompanhar aqui, se os seus olhos estiverem bons o suficiente, senão você procura na sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Eu gosto que você leia a Bíblia porque eu quero que você compare. Eu quero que você diga, o pastor está falando da Bíblia, está aqui, está na palavra. Nós vivemos um tempo onde as pessoas falam muito de Deus, mas pouco da Bíblia. Existem muitas doutrinas que não são bíblicas. Então eu gostaria que você, de certa maneira, fosse crítico até comigo. Você olhasse e falasse, será? Vamos ver se está na Bíblia isso aí. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Achamos? Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Este texto eu gostaria que você tomasse como uma atitude da sua vida. Diante de tudo isso, eu tenho 3 atitudes para você, que eu queria que você absorvesse. Essas 3 atitudes são as seguintes. Eu gostaria que você representasse Jesus, amasse Jesus e pregasse Jesus. O que faz um embaixador? Quem pode me ajudar? Quem é uma pessoa aí que se considera uma pessoa conhecedora das coisas? O que é um embaixador? O que faz ele? Ele representa o seu governo, o seu estado, sua cidade, em seu país, em outra localidade. Bom, então quer dizer que o embaixador brasileiro nos Estados Unidos representa o Brasil. Se esse embaixador fizer coisas, digamos assim, dignas de orgulho, o Brasil sairá com uma imagem boa. Mas e se esse embaixador fizer atos, crimes, delitos, a imagem do Brasil desce junto. A mensagem de Jesus diz o seguinte: você é embaixador meu. Lá na sua rua, na sua casa, no seu país, aonde você está. Você me representa. Para as pessoas que não conhecem Deus, elas estão vivendo em tempos de medo e tempos de maldade, tempos de angústia. E você representa Jesus para eles. É seu papel ser Jesus para eles. Isso ao mesmo tempo é glória suficiente para que faça a pessoa mais simples andar com a cabeça erguida. Mas é responsabilidade grande o suficiente, como diria C.S. Lewis, a ponto de fazer envergar os joelhos e os ombros do maior imperador da terra. É ao mesmo tempo uma glória muito grande você representar Jesus, mas é uma responsabilidade muito grande também. É muito sério você representar Jesus. Só que eu gostaria que você tomasse uma atitude, saísse de cima do muro e dissesse: eu vou ser um bom representante. Quando você decide ser um mais ou menos, você já está decidindo ser um ruim. Então eu gostaria que você hoje tomasse atitude diante de um mundo de maldade, diante de um mundo em pecado, diante de um mundo triste e cansado. A minha resposta é: serei um embaixador de Cristo para pregar as boas novas para esse mundo corrompido. O mundo precisa da tua mensagem. O mundo precisa que você diga a eles: existe uma solução e está no nome de Jesus. Em segundo lugar, o texto fala, como a gente viu antes aqui, o texto ele vai falar sobre ser embaixador de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos. E eu gostaria de voltar a isso. Ame a Jesus. Se você não amar Jesus, você não vai conseguir cumprir essa missão. Para você representar Jesus, você precisa amá-lo. Você precisa ter Jesus com grande consideração. Ame Ele. Como está o teu relacionamento com Jesus hoje? Quanto tempo vocês não conversam? Há quanto tempo você não escuta a sua voz? Você tem seguido, obedecido, servido a Jesus? Ame
ame Jesus. Quando você ama Jesus, você consegue ser um bom embaixador dele. A grande questão aqui hoje é que talvez muitas pessoas possam chegar a Jesus por causa do teu testemunho. E muitas pessoas podem deixar de conhecer Jesus devido a como você age com elas. É muito triste porque as pessoas terceirizam. O embaixador de Jesus não sou eu, gente. O pastor não é o embaixador da igreja. Você é o embaixador na sua rua, na sua casa, na sua família. Lugares que eu nunca vou alcançar. Ou posso alcançar muito fracamente. Você é o embaixador. As pessoas estão lendo Jesus através das suas vidas. E elas podem estar precisando. Elas estão precisando de boas novas. E você tem elas. Por último, o mundo hoje não precisa apenas de autoestima. O mundo não precisa apenas de alegria. O mundo precisa de Jesus. E eu queria que a gente conversasse hoje aqui, para nós finalizarmos, sobre atitude. Você sabe o que é isso que tem aqui no fundo? Essa foto aí atrás? Esse aí é um hospital que foi feito improvisado. Até vou passar para frente para ver outra imagem. Um pessoal que foi feito improvisado em 1918, quando a gripe espanhola estava em alta. Você vê que sim, tem inúmeros pacientes. Aí você imagina quantas pessoas precisam para cuidar dessa gente. Qual o risco que esses enfermeiros, médicos, pessoas de saúde estão correndo todos os dias daquele pico de doença. Agora imagina que as pessoas estão doentes, chega um enfermeiro, um médico ali, diante daquela situação, e alguém fala, por favor, tu consegue verificar minha pressão? E ele fala, eu tenho vergonha de verificar a pressão em público. Numa escala assim de problemas, quanto isso seria problemático? Uma pessoa da área da saúde com vergonha de cuidar. Talvez ela até tenha vergonha, mas acredito que alguém vai dizer, tchê, olha, eu sei que tem vergonha, mas acho que não tem espaço para vergonha aqui. Pensa na tua vergonha depois. O tempo é terrível. Imagina que entra um médico também e fala, olha, doutor, eu preciso de uma ajuda aqui. E ele fala, olha, é o seguinte, eu me machuquei muito com pacientes no passado, agora eu só estou olhando aqui. Eu não quero tratar ninguém hoje, eu estou muito ferido, não dá. Numa escala de problema, quanto isso seria? Talvez você dissesse, olha, você guarda as tuas magas, senhor médico, e vai trabalhar, porque tem muita gente precisando, morrendo aqui. E essa ilustração eu volto para nós hoje. As pessoas estão precisando de oração, mas você vai conversar com os cristãos e falar, eu não sei orar em público, eu não gosto. Você vai pedir para as pessoas fazer a obra, elas vão dizer assim, sabe, me decepcionei com as pessoas, eu não quero mais fazer a obra. E a nossa palavra é dizer, cara, o mundo está terrivelmente destruído. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão em crise. Não há espaço para essas coisas aqui agora. Agora é hora de nós trabalharmos. O mundo precisa, o mundo está imerso em maldade, o mundo está imerso em falta de paz, o mundo está com medo. E você vai dizer que você não pode orar pelas pessoas, que você não pode pregar para as pessoas, que você não pode servi-las, por várias razões. Eu clamo a você que tome uma atitude, que você possa reajustar o seu foco e dizer, não há espaço, não há tempo, o mundo está precisando, e eu estou falhando como embaixador de Jesus. Essa é a grande mensagem de Jesus. Jesus veio ao mundo, engoliu suas dores, engoliu as suas tristezas para fazer a obra que Deus pediu ele fazer. Morreu na cruz por nossos pecados, com pessoas apunhalando ele pelas costas, com pessoas falando mal dele. Jesus fez a obra que tinha que fazer, engolindo as suas dores. Talvez Jesus quisesse ter uma família, talvez Jesus quisesse construir uma casa, talvez Jesus tivesse sonhos, mas tudo isso, como diz Filipenses capítulo 2, ele humilhou-se e diminuiu, para que a glória do Pai crescesse sobre ele. E ele morreu por nós na cruz, por amar a humanidade. E eu conclamo você a ter a mesma atitude que fala em Filipenses capítulo 2, que diz, tenhamos em nós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Que a gente possa amar esse povo. O mundo hoje tem medo, o mundo hoje está destruído. Qual a tua atitude diante disso? Eu te recomendo biblicamente que você seja o embaixador de Cristo no meio dessas pessoas perdidas. No meio da tua família, no meio dos teus colegas de trabalho, seja o embaixador de Cristo. Faça algo pelas pessoas hoje, por mais pequeno que seja. Faça algo. Haja em nome de Jesus. Faça a diferença.
O mundo hoje é um grande hospital de guerra. Não há tempo para a gente respirar. Só existe espaço para a gente trabalhar. Amém? Queria que você fechasse seus olhos. Queria que você fechasse seus olhos e você pensasse nessas coisas todas que foram faladas. E eu queria que você tivesse um tempo diante de Jesus, que você conversasse, acertasse com Jesus a tua função de embaixador. Talvez hoje você precise pedir perdão a Jesus. Talvez hoje você precise conversar com Jesus a respeito de dores. Talvez você precise clamar a Jesus, como o Salmo 6 fala: Senhor, minha alma está inquieta, minha alma está perturbada, e eu esqueci que o Senhor pode cuidar das minhas dores. Talvez hoje você precise de paz. Se você está procurando paz, a paz está nos pés de Jesus. Eu queria conversar com você a respeito disso. Eu queria que você pensasse em Jesus, aquele que é a nossa inspiração e nosso Salvador. Talvez existam pessoas aqui hoje que nunca ouviram essa mensagem, e eu gostaria de convidar você a tomar uma atitude, uma posição. Se você nunca tomou uma atitude a respeito disso, está ouvindo sobre Jesus, você nunca tomou uma atitude a respeito de tomá-lo como Senhor e Salvador da sua vida para trazer paz, talvez você queira fazer isso hoje. Se isso acontece, eu gostaria que você, num passo de fé, levantasse sua mão e dissesse: ó, tô aqui. Só levantar sua mão. Se Deus tem tocado a tua vida hoje a respeito disso, amém. Amém. Glória a Deus. Deus é muito bom. Talvez você conheça a mensagem de Jesus, talvez você conheça Ele, mas você não tem sido embaixador. Você tem sucumbido diante dos problemas desse mundo. Você não tem tomado uma atitude diante dos problemas que Jesus está pedindo que você tome. Jesus quer um embaixador. Ele quer um embaixador exatamente na rua da sua casa, exatamente na cidade onde você está, exatamente nesse país onde você está. Jesus precisa de um embaixador aqui, agora. E eu queria pedir a você que tomasse uma atitude. Se Deus tem tocado você nesse sentido, levante sua mão e também diga: olha, eu estou aqui, eu vou ser o embaixador. Amém. 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 Glória a Deus. Pode baixar suas mãos. Amém. Eu queria fazer uma oração para você, fortalecer a sua vida e comissionar você a ser um grande embaixador de Jesus. Quero que você ore pelas pessoas quebradas, eu quero que você converse com as pessoas quebradas, que você abra as portas da sua casa para eles, que você convide pessoas para ir para a sua casa, tomar um chimarrão e conversar a respeito de Jesus, a boa notícia que pode trazer paz. Querido Deus, querido Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir por essas pessoas que levantaram as suas mãos. Quero pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos cuide. Queria clamar ao Senhor que transformasse as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós vivemos tempos difíceis, tempos de crise, tempos de caos. Mas nós queremos pedir ao Senhor, Deus, que nos ajude a sermos proclamadores, Deus, de uma palavra diferente. Nós temos, Senhor, uma palavra nova de esperança, e essa palavra é o próprio Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos ao Senhor, Deus, que nos dê atitude hoje de fazermos a diferença nesse mundo corrompido, Pai. Para aqueles que têm medo, Deus, das pestes, do coronavírus, Pai, nós queremos dizer que no Senhor existe paz. Para aqueles, Deus, que têm sofrido maldade e violência, Deus, para aqueles que estão amedrontados, nós temos uma palavra de segurança que é o Senhor, Pai. E nós queremos falar, Pai, coloque pessoas em nosso caminho, Jesus. Nós pedimos a Ti, Deus, nós pedimos ao Senhor que nos desafie essa semana. Mande pessoas quebradas e machucadas, porque é nossa missão de sermos embaixadores. Nós queremos cuidar de alguém essa semana, Pai. Nós queremos proclamar para alguém essa semana as boas novas, Pai.
Em nome de Jesus, nós pedimos a Ti que preencha o nosso coração agora com uma alegria, Deus, sem igual. Que preencha no coração de cada um agora, Deus, uma alegria tão grande, Deus, e que a gente proclame essa alegria, Deus. Preencha o nosso coração agora, Deus, cada um aqui vai preenchendo, Jesus. Que a gente se sinta hoje completo contigo, mas de tal maneira que a gente transborde para os outros também. Em nome de Jesus é a nossa oração. Em nome de Jesus que nós clamamos e pedimos. Amém.